Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um programa inédito para você que nos acompanha. Olha, os programas estão incríveis, cada semana um convidado diferente. Já passou por aqui médicos, empreendedores, pessoas trazendo essa história de vida. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela que é nutricionista, especializada em gestantes, crianças, e vai falar muito mais para vocês sobre o trabalho dela, que é a Rúbia Araújo. Rúbia, seja bem-vinda ao nosso programa. Que alegria te ter aqui. Obrigada pelo convite. Eu agradeço, o convite de estar aqui, falar um pouco do meu trabalho, da minha jornada. É muito interessante, ainda mais sobre um assunto que é o meu dia a dia. Então, obrigada, estou muito feliz. Nós que agradecemos. E olha, eu já contei aqui no estúdio que íamos te receber aqui hoje. A Rúbia também, que ela é especialista para mulheres tentantes. Então, para você que está tentando aí um positivo, precisando cuidar melhor da sua alimentação, ela também é especialista nisso. Aproveitando, Rúbia, conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho e sobre, seu currículo. Então vamos lá, me apresentar. Então eu sou a Rúbia Araújo, eu sou nutricionista e a minha especialização é na nutrição materna infantil. Então, meu atendimento hoje no consultório é todo voltado para mulheres que desejam engravidar, Então, nessa fase que estão tentando, então eu atendo essas mulheres. Atendo também gestantes em qualquer fase da gestação, com qualquer intercorrência, qualquer fase gestacional. Atendo também bebês em fase de introdução alimentar, partes de amamentação e crianças pequenas com seletividade alimentar também. E, além disso, eu também tenho vasta experiência com famílias vegetarianas e veganas, que é um público que vem crescido bastante, Então, eu atuo aí atendendo todas essas famílias. Uau, gente, olha, vamos tentar falar um pouquinho de cada item aqui que a Rúbia falou. E vamos começar, Rúbia, então, falando sobre as tentantes? Vamos lá. Hoje, o que a gente pensa em nutrição quando a gente fala do casal que está tentando engravidar? Na verdade, não é só o cuidado da mulher, Hoje, os casais estão engravidando um pouco mais tarde, As pessoas têm colocado a carreira, os estudos, outras coisas, à frente da gestação. E, às vezes, por conta da idade ou por conta do estresse, correria mesmo da vida, elas encontram algumas dificuldades, Tem casais que, casamos, vamos tentar engravidar e aí essa gravidez não vem. E aí, quando isso acontece, os casais procuram, procuram médicos, sobre fertilidade ou entender se tem alguma questão. E hoje a gente já sabe que a nutrição tem um papel fundamental. Então, a gente vai corrigir deficiências nutricionais, vai otimizar os nutrientes, Preparar mesmo o corpo dessa mulher para que ele fique apto a receber esse bebê. E também cuidar da saúde masculina, porque o bebê ele é 50% mãe e 50% pai. Então, é uma fase muito importante, Eu falo, preparar o terreno ali para a chegada desse bebê. Então, dentro da nutrição, a gente vai otimizar todos esses nutrientes que vão favorecer esse positivo. Uau! E qual a dica que você deixa, então? Deixa uma dica para essa mãe e para esse pai. Uma dica. Uma dica básica. Cuidar da alimentação, usar menos alimentos processados e fazer os exames, Ter um profissional que faça todos os exames, um check-up completo mesmo, para a gente poder investigar e resolver tudo de uma vez. E deixa pra gente o seu Instagram, Rúbia. Meu Instagram é @rubianutri. O Rúbia se escreve com R-H-U-B-I-A. Então tem um H depois do R. Tá aqui na telinha já. Segue agora a Rúbia, gente. E vamos chamar agora um rápido intervalo. A gente volta já já com a Rúbia falando sobre introdução alimentar e todo esse processo aí que as mamães às vezes têm essa dificuldade. E nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. Não sai daí que a gente volta já já.
Voltamos aqui com a nutricionista Rúbia, ela que é especializada em mulheres tentantes, gestantes, crianças, bebês. Já falou aqui com a gente sobre dicas para quem aí está em busca do positivo. E estamos recebendo mais perguntas aqui. Muitas mães têm dificuldade na introdução alimentar e muitas vezes não sabem quando começar essa introdução. Hoje tem muita informação, é 4 meses, é 6 meses. E as mães às vezes têm dúvida até da água para o bebê. Quando que deve introduzir a água? Então, por favor, Rúbia, conta pra gente sobre essa introdução aí e até quando se deve oferecer água ao bebê. Legal. Então, a introdução alimentar, ela é um tema que hoje a gente fala bastante, né? A gente vai encontrar bastante informação na internet, a gente vai encontrar, inclusive, informações que divergem entre si, né? Cada profissional fala uma coisa, o pediatra fala uma coisa, a nutricionista fala outra, mas a gente sempre vai seguir as recomendações oficiais brasileiras que a gente tem, né? Os órgãos oficiais, como a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde. E a recomendação é que a gente comece a introdução alimentar com 6 meses. Nunca antes desse período de 6 meses. E para além de 6 meses, o bebê também tem que apresentar os sinais de prontidão, que é o que mostra que ele está apto e que ele está pronto para receber os alimentos sólidos, né? Então, sentar com o mínimo de apoio, ter interesse nos alimentos que os adultos estão comendo, levar os objetos à boca. Então, isso o bebê demonstra pra gente e a gente visualiza que ele tá pronto. E por que os 6 meses, né? Porque o estômago, o intestino, os rins, os órgãos internos vão estar prontos para receber esses alimentos. E é por isso que a gente tem que esperar esse tempo. Porque o sentar com o mínimo de apoio, levar os objetos à boca é algo que a gente consegue ver. A maturação do intestino e dos outros órgãos a gente não vê. Então a ciência fala que por volta dos 6 meses esse corpo está pronto para receber esse alimento. Então nunca antes dos 6 meses, né? E para a água também vai ser aos 6 meses. Toda vez que a gente inicia o alimento sólido, a gente entra com a água. Em alguns casos específicos, a gente começa a oferecer água antes dos 6 meses, quando esse bebê faz uso de fórmula infantil, quando ele não é amamentado no seio da mãe, ele usa um leite artificial. Em algumas situações, talvez entre com a água, mas aí é muito personalizado. Mas o padrão é aos 6 meses. Olha, tá chegando mais uma pergunta aqui, Rúbia, falando do famoso chazinho. Gente, chá de erva doce, chá de camomila, as avós que o digam. É tanta informação e acredito eu que antigamente não tinha essa vasta, né, informação e as pessoas estão adquirindo mais conhecimento. Porém, as avós amam dar um chazinho para os bebês. E qual é a sua orientação? O que é mito? O que é verdade? Vamos lá. Hoje, a ciência vem avançando bastante, né, nos últimos anos, e isso fez com que as informações fossem também se atualizando. E a ciência evoluindo, né, com o envelhecimento mesmo da população, eles começaram a entender que a gente precisa cuidar dessa base que é a fase da introdução alimentar, como é que esse bebê começa a comer, o que ele começa a comer, porque isso vai impactar na vida dele lá na frente. E aí, os chás, né, o famoso chás, não devem ser oferecidos para o bebê, né, porque eles não têm valor nutricional, eles vão ocupar um lugar que é da água ou do próprio leite materno, do leite artificial, e sem não agrega nutricionalmente nada. Então as avós pensam, mas para deixar o bebê calminho, mas para, né, nesse sentido, mas não é adequado dar chá para os bebês. Por mais que seja algo natural, mas é uma planta, é uma folha, mas não é recomendado porque ele vai estar ocupando o lugar de outros nutrientes. Então, nada de chá, viu, vovós? Olha, gente, experiência própria. Sei que as avós aí, dá um chazinho, vai dormir melhor. Então, fiquem atentas aí a essas dicas da nutricionista Rúbia Araújo. E Rúbia, qual o local que você atende? Hoje eu atendo online para o mundo inteiro, né? Então 80% dos meus atendimentos são online. Eu vim de São Paulo, inclusive, então eu atendia numa clínica lá. E aqui, hoje eu atendo na Clínica Estelar, que é uma clínica aqui em Pindamonhangaba, que tem uma equipe multiprofissionais
e é o local físico que hoje eu atendo aqui na região. Inclusive, a doutora Estela já esteve por aqui. Um beijo para você, doutora Estela. Volta para a gente conversar mais aí sobre a psicologia, desenvolvimento infantil. Então é pertinho. Pertinho. E Rúbia, qual é o arroba da clínica? @Clínica Estelar, com 2 L's. Olha, então tem um atendimento online, tem um atendimento na Clínica Estelar e já segue aí, fica por dentro de todas as dicas. Vamos chamar agora mais um rápido intervalo, a gente volta já já para falar sobre a nutrição nessa primeira infância. Não sai daí que o programa tá bom demais. Aqui com a Rúbia Araújo, ela que é nutricionista. As perguntas não param de chegar aqui porque é muito assunto para falar. Ela que é especializada com mulheres tentantes, gestantes, crianças. Olha, gente, está sendo um programa cheio de aprendizado. A gente estava falando agora há pouco sobre as avós, né, que gostam de dar um chazinho para as crianças. E a Rúbia já falou que isso não é bom para as crianças, não tem valor nutricional para elas. E a questão, Rúbia, dos doces? Quando eu devo oferecer doce para o meu filho? Essa também é uma questão bem polêmica, né? Porque as avós principalmente trazem, mas o bebê tá olhando, vai ficar com vontade, né? E a verdade é que o bebê, ele é extremamente curioso. Então, tudo que a gente tiver na mão, que a gente vai comendo, ele vai olhar. Mas o doce, né, o açúcar em si, os alimentos açucarados, só devem entrar na alimentação do bebê depois dos 2 anos de vida, né? Então, depois dos 2 anos, esse bebê, ele tá um pouco pronto para receber esses alimentos que são super gostosos, né? São super palatáveis. Antes disso, o bebê, ele não tem uma maturidade cognitiva mesmo, né? De entrar em contato com aquele açúcar e aquilo trazer muito prazer para aquele bebê e ele querer comer só aquilo, né? Então, a partir dos 2 anos é que a gente pode começar a oferecer e ainda com muita cautela, né? Não ficar oferecendo todos os dias, deixar para momentos específicos e deixar isso partir do bebê também, né? Porque eu sei que tem uma ansiedade dos familiares, das avós de querer oferecer sem que o bebê peça, né? Então, eu sempre falo, olha, depois dos 2 anos, espere esse bebê apontar, demonstrar algum interesse para daí sim a gente oferecer pequenas porções também, porque são alimentos que fazem parte, né? Ali de uma festa, de um momento especial, então deixar isso para exceções, senão a regra do dia a dia. E o chocolate em si, qual é a medida certa, né? Para oferecer? A questão também que às vezes falam que come o chocolate que ele é mais forte, às vezes até dá reação na pele, fica com a pele mais grossinha. É mito ou é verdade? Então, depende, só vai ter alguma reação se esse bebê for um bebê alérgico, e isso a gente consegue identificar muito antes dos 2 anos, tá? E o chocolate, a gente sempre vai escolher um chocolate que tem um percentual de cacau maior, então 80% cacau, que aí ele vai ter menos açúcar, mas ele entra na classe das guloseimas, ele não tá separado ali, ele entra. E mais uma pergunta polêmica, Rúbia. Hoje estão falando que nos chocolates estão colocando o ingrediente látex. Então, como você falou, buscar um chocolate que tenha mais cacau, porque qual é a sua orientação sobre isso, o que realmente está acontecendo? As pessoas, né, as famílias precisam aprender a ler os rótulos, né, e entender o que está compondo ali aquele alimento, o que tem na lista de ingredientes, né. Quando a gente escolhe um chocolate de melhor qualidade, que vai ter um percentual de cacau maior, muito provavelmente ele tem menos dos outros ingredientes, então ele vai ter uma qualidade superior a um chocolate convencional que a gente compra no mercado e acha em qualquer lugar. Então sempre ler a lista de ingredientes, né? Isso é uma outra pauta, a leitura de rótulos,
que as pessoas não sabem muito bem como fazer, mas isso também é um outro tema muito bacana pra gente abordar em algum outro momento. Fica a dica aí para você, gente. Começa a ler os rótulos dos produtos que você está oferecendo para os seus filhos. E Rubia, você atende até qual idade? Eu atendo, né, mulheres em idade reprodutiva, bebês de 0 a 2 anos e criança, primeira infância, até 6, 7 anos, mas eu tenho paciente de 10, de 12 anos, então isso não está muito bem determinado, mas até 12 anos eu atendo. Olha, e qual é a dica então para essa criança da primeira infância? Na questão da alimentação, do que é oferecido pelos pais em casa, na hora do almoço, o que não pode faltar? É muito importante a gente entender que a criança sempre vai seguir o hábito da família. Então é importante que essa família tenha hábitos saudáveis e não é nada de terrorismo, né? Mas tem que ter uma alimentação baseada em frutas, legumes, verduras. Os alimentos de pacotinho têm que aparecer muito de vez em quando. Não deve ser a regra do dia a dia, principalmente nas lancheiras, né? Na escola, a gente vê muitos pacotinhos. Hoje a gente tem industrializados do bem, né? Que a gente chama, que são alimentos com uma lista de ingredientes boa, mas a gente precisa saber escolher, né? Mas priorizar os alimentos in natura, né? Para essa criança, para que ela cresça entendendo que aquilo é o hábito da família. Porque não adianta a família oferecer uma comida para a criança e comer outra, né? Então é importante que ela participe ali da escolha, da seleção dos alimentos, até de um pré-preparo, do preparo, porque isso vai ajudar ela a ter um comportamento muito bom com alimentação equilibrada, né? E fazer boas escolhas no futuro. Olha, gente, tá incrível. É muita informação, essa questão de nutrição, alimentação, tá muito em alta hoje também, nas escolas, né? É preciso falar muito sobre isso, porque é o futuro das nossas crianças e muitas vezes está em nossas mãos, porque o que nós vamos inserir ali para eles, né, na alimentação, dar o exemplo para eles, vai ser o reflexo lá no futuro. Exatamente. Tudo que a gente fizer, eles vão sugando, né? Igual uma esponja mesmo. Então, na alimentação não é diferente dos outros comportamentos da família, né? A gente precisa dar uma base nutricional para essa criança fazer boas escolhas aí pro resto da vida. Olha, e falando em família, Rúbia, estamos aqui no programa Despertar em Família e eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo sobre família. O que é família para você? Como a gente está falando de nutrição, eu vou deixar uma mensagem para a família relacionada à nutrição. Então, a dica que eu deixo para vocês é: comam em família. Conversem enquanto vocês comem, deixem as telas de lado e desfrutem desse momento, porque a nutrição não é só o quanto de nutriente a gente ingere, mas com quem a gente está partilhando essas refeições. Então, sempre que possível, façam as suas refeições em família, porque isso vai garantir um comportamento alimentar muito bom, não só para as crianças, mas para a família toda. Olha, gente, então vocês não podem perder essa dica. Tenham momentos em família, momentos de mesa, nós já conversamos aqui também em outros programas. Mesmo que a sua vida seja muito corrida, tire pelo menos uma refeição por dia para estar à mesa ali com toda a sua família, sem telas, conversando e curtindo muito a sua família, porque família é tudo, família é base, família é o nosso lar, é o nosso aconchego. E Rúbia, a gente agradece muito a sua presença. Volta mais vezes, a gente já vai deixar agendado para ela voltar, tá, gente? Porque não deu para falar tudo hoje. Obrigada, eu que agradeço e já aceitei voltar. Perfeito. Que Deus te abençoe, a TV RBC está de portas abertas para você. E até o próximo programa, hein? Até, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.